eu pago 301 euros de prestação e eu recebo de arrendamento 600. Então, ou seja, é sim, eu pago a metade do valor que eu pagaria para estar morando em aluguel. Oi, Valéria, estamos aqui no imóvel para mostrar para você. Ao entrar nele, a gente tem aqui à esquerda a zona dos quartos, né? E à direita a sala com a cozinha. Ele tem realmente um plano para arrendamento bem vantajoso, na minha opinião, tá? Pelo que eu já dei uma olhada aqui do imóvel, ele vale sim aqueles 600 que a gente tinha comentado. As luzes que você está vendo brilhando no vídeo é só por causa do vídeo, por causa do frame. Pessoalmente nada brilha, tá? Valéria, qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Na minha opinião, um ótimo imóvel, tá legal? Mas tendo o nosso suporte qual você teve e olhando para trás, tudo que a gente viveu nesse processo seu da aquisição do imóvel, você você se viria fazendo esse processo sozinha? De jeito nenhum. Em princípio, talvez eu pensasse que seria possível, sim, imagina. É só fazer, né, Economicamente enviar. falando, né? É, Eu vou pagar o Giovanni, não. imagina, Eu dou conta, eu exato. leio aqui, eu dou conta. Eu dou conta, mas assim, depois que você vê como é o processo e como as coisas acontecem, você entende o quanto é importante, o quanto é necessário ter alguém, sim, para te ajudar. É fazer a coisa de mão dada. Eu me senti literalmente com vocês de mão dada comigo, me levando junto, sabe? Uhum. Assim, com certeza, depois que eu comecei a pesquisar e entender melhor, Giovanni, eu teria gasto uma infinidade de dinheiro a mais se eu me aventurasse a fazer isso sem vocês. Porque é muito errado a gente pensar que seria uma economia. Ia ser o caro que ia sair, o barato que saiu caro, sabe? Como a gente costuma dizer. Porque depois que eu, né? Porque assim, o processo, ele é longo, ele não é curto, né? A gente Uhum. bateu o martelo eu falei com você a primeira vez, na nossa primeira entrevista, aconteceu praticamente um ano depois da minha decisão de Portugal, um ano depois do meu filho lá ter me pedido. Aconteceu em junho de 2021. Dia 9 de julho de 2021, um mês e alguns dias depois, foi quando a gente bateu o martelo no apartamento. Falei, é esse, gostei desse, você super deu boas referências da região, que era uma região que ia valorizar e tudo mais, enfim. E dali, até sair a minha escritura, a gente já estava falando de meados, quase final de outubro de 2021. Então, assim, não é rápido, né? Tudo bem que talvez se eu fosse para Portugal me aventurar, eu não precisasse ficar, sei lá, os 60 dias, esperar até que a escritura saísse, não sei. Mas, minimamente, eu ia ter que ficar em Portugal, hospedada num Airbnb, num hotel, ou, enfim, na casa de alguém que seja, óbvio, ajudando com as despesas minimamente, né? Eu teria que Uhum. ficar hospedada de 30 a 45 dias, minimamente. Isso assim, se eu já fosse meio que com um apartamento meio que certo, aquela coisa... Porque todo o processo financeiro, todo o processo que envolve a compra do imóvel, ele é moroso, né? Ele é burocrático. Então, pensar que você está economizando porque você está indo fazer, fora que você vai ter gasto de alimentação, de transporte, Exatamente. as idas e vindas, que, por exemplo, as finanças, que é um local que eu não conheço, que eu desconheço, e já me falaram 1000 vezes, que você às vezes vai, às vezes eles aceitam, no dia seguinte você vai com a mesma documentação, eles não aceitam e pedem outra, e você tem que voltar de novo para fazer a mesma coisa. Então, assim, fora o cansaço, o estresse, tem todo esse lado também que, assim, as pessoas não colocam na balança. Tem o custo de Exatamente. você procurar isso sozinho. O custo que muita gente, a pessoa muitas vezes associar, mas o valor do Giovanni é caro, o valor do Giovanni é extravagante, mas a pessoa não coloca na conta dela que não é só hospedagem que ela tem que considerar pensando no custo com o custo do Giovanni. No custo do Giovanni tem a hospedagem que o cliente vai pagar, tem a alimentação que o cliente vai pagar,
né? Tem todos os deslocamentos que o cliente vai fazer, porque se você está aqui sozinho, você está andando de Uber, você está alugando um carro, então você está indo comer, almoçar, jantar, porque isso tudo geralmente não está incluso no hotel, né? No hotel está geralmente só o café da manhã, aí tem a hospedagem do hotel, depois tem o quê? Tem o custo que é invisível, que as pessoas não veem no primeiro momento, que é o conhecimento da região. Você pode vir cá e falar assim, Giovanni, dinheiro para mim não é problema, eu quero fazer isso por minha conta e risco. Ok, Uhum. você vai gastar muito mais do que tivesse contratado o Giovanni, isso não é problema para você, dinheiro não é problema, mas depois você pode comprar um imóvel num bairro que não é legal, por quê? Porque você não tem conhecimento de quais bairros são legais. Você compra, tem uma youtuber famosa aqui, eu não vou citar o nome também, que ela comprou um imóvel aqui e ela me conhecia e eu falei com ela, cara, se você tivesse me falado que você estava querendo comprar um imóvel, eu tinha te falado para não comprar esse imóvel, porque ela comprou. Hoje em dia, vê muito problema de vizinhança do condomínio, do prédio, porque o prédio não é legal. E eu sabia disso, mas eu não sabia que ela estava comprando o imóvel. Quando ela comprou, que ela me falou, putz, se você tivesse me falado isso, eu tinha te alertado para não comprar, para você Sim. levantar essa e essa questão. Então, às vezes, o apartamento pode ser lindo e o bairro também até ser legal, mas o prédio é um prédio famoso por certas situações que quem é da área conhece. Quem não é da área não conhece. Então, às vezes, você pode perguntar até no bairro, a pessoa para não querer queimar o prédio, não querer ser a fofoqueira, o fofoqueiro do bairro, não sei nada demais. Mas no fundo, sabe que aquele prédio ali tem suas particularidades, entendeu? E o Sim. vendedor jamais vai falar isso. Então, É. são custos que não entram na conta, porque eles são invisíveis, e que a gente tem todo o know-how para falar, né? Então, infelizmente, a gente vê as pessoas muitas vezes batendo cabeça sem necessidade, né? E, de novo, Sim. gente, eu até aproveito aqui para falar, não é que eu estou desmerecendo o trabalho de outras imobiliárias, cada um tem sua forma de trabalho, a sua área de atuação, da forma como faz, né? Mas quando a gente fala do imigrante, ter uma assessoria, seja do Giovanni, seja de qualquer outra, tá? Não estou aqui puxando sardinha para o meu lado, não. Estou falando das assessorias de uma forma geral, tá? E se preocupa com o imigrante. Quando você tem uma assessoria nesse sentido, que ela está presa, está amarrada à ideia do imigrante, ela está livre. Se ela se comportar igual a gente, aí eu só posso falar por mim, né? Eu não estou preocupado, a Oliveira Imóveis não está preocupado com comissões, com partilha, com ganhos que as imobiliárias vão ter, que os proprietários vão ter, a gente não está preso a isso, né? Então, nesse sentido, eu só posso falar por mim, mas se você está trabalhando com uma empresa séria, ela vai ser 100% transparente contigo. Então, ela vai te dar a liberdade para você escolher o imóvel dentro daqueles todos os imóveis disponíveis em Portugal, mas que você vai gostar, porque o negócio vai ser transparente e vai ser feito da forma que a sua família precisa, da forma que você precisa. E isso é muito importante, porque é uma grande diferença em vários aspectos diferentes do seu projeto de mudança, né? Ou de E eu estou aqui para investimento. falar exatamente isso. Isso, para mim, foi fundamental, Giovanni. é, é, é um diferencial, que a gente tem que outras assessorias, desculpa a palavra assim, mas tentam me copiar, porque eu não vou dizer que eu inventei o termo relocation em Portugal, eu não posso falar isso, mas eu fui a primeira empresa a sim fazer relocation em Portugal. Isso eu posso afirmar, eu fui a primeira empresa. Outras imobiliárias do país, desde a década de 30, desde a primeira imobiliária, atende imigrante? Atende, né? Isso é no mundo inteiro. Quem chegar lá, ela atende. Foco especializado, 100% voltado para imigrante. Tem alguma imobiliária em Portugal? Só Oliveira Imóveis. Nós somos a única no país 100% voltada para imigrantes. Nosso corpo jurídico é todo desenvolvido para lidar com imigrantes, para saber esses pormenores que as imobiliárias normais não sabem. Eu já recebi gente para conversar comigo na entrevista e o apoio que eles tiveram, toda a assessoria que eles tiveram, foi que imigrante não pode comprar imóvel em Portugal. Então, você tem que quebrar toda essa barreira com o cliente para ele entender que sim, ele tem condição de comprar. Porque as imobiliárias não querem ter trabalho com imigrante, né? Então, são coisas que a gente tem, assim,
que lidar, situações que a gente tem que lidar, que às vezes, né, são completamente desnecessárias por falta de preparo. Então, isso é importante da gente pontuar aqui. Mas, superando essa parte, né, você veio passear em Portugal no final do ano passado, né, Valéria? Você veio Uhum. cá e aproveitou finalmente para conhecer o seu apartamento. O que aconteceu muito parecido com uma entrevista que eu dei também, uma entrevista que eu dei, não, com uma entrevista que eu fiz alguns dias atrás do caso do Alessandro, né? O Alessandro também comprou um apartamento com a gente durante a pandemia, comprou, no dia seguinte já colocamos ele para alugar, já alugou, ele teve o cliente, o inquilino morando no imóvel o tempo todo. Quando o inquilino saiu, ele, bum, aproveitou para vir cá, conhecer o apartamento, voltou para o Brasil, o apartamento está alugado de novo, né? Você teve aqui no final do ano passado e conheceu e aproveitou, né, para conhecer também o apartamento. Você tinha comprado à distância, né, só com as referências das fotos, dos vídeos, a nossa forma de trabalho, né? E agora teve essa questão da expectativa versus realidade, né? Você viu tudo sobre ele e tudo mais, depois você teve nele pessoalmente. Como que foi isso para você, Valéria? Conta pra gente. Gente, eu não sei nem como falar isso, porque a vontade que eu tenho é de gritar, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato, assim, de fato, chegar. Eu comprei por fotos, por vídeos, assim, eu estava satisfeita, eu estava muito feliz com aquilo, eu tinha certeza que existia, eu já confiava, né? Mas chegar no meu apartamento e ver que ele ainda era melhor do que o que eu imaginava, ele ainda era maior do que o que eu imaginava, ainda estava numa região que era mais legal ainda do que eu imaginava. Gente, foi assim, só superou as minhas expectativas. Foi algo que ai, aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Foi incrível, foi incrível. Ai, que bom, cara, que bom. Esse tipo de feedback é muito legal de ouvir, eu fico mega feliz, porque, cara, é tudo que a gente quer, né? Desculpa até a gíria aqui, né, cara? Mas, assim, é tudo que a gente quer, porque a gente tenta ser o mais transparente possível, o mais Sim. realista possível. Não E deixamos isso é muito nada importante. escondido, né? Essa é a verdade. E quando o cliente chega aqui e, sinceramente, não é raro, praticamente todo mundo faz, e fala: Poxa, Giovanni, ele ainda é maior do que nas fotos. Olhando aqui agora, me parece muito maior. Isso dá uma satisfação tão grande, sabe? Porque se o cliente já tinha gostado nas fotos e no vídeo, e ele agora chegou e achou maior ainda, ele está mais feliz ainda, né? Porque não descobriu que comprou um cubículo, né? Então ele, pô, se eu já estava comprando um imóvel que eu estava achando que estava pequeno, mas que já estava agradável para mim, eu agora descobri que ele é mais espaçoso ainda, então tá ótimo. E isso é um feedback muito legal de ouvir, isso é muito bacana. Mas Ah, tem um mas é muito detalhe, né? gostoso sentir também, Giovanni. Imagino. Mas assim, ainda tem um detalhezinho, né, Valéria? Você voltou para o Brasil, né? Você não está em Portugal, né? Como é que tá? Tem Eu um planejamento para se mudar? Não tem? Como é que tá aí? tenho, claro que tenho. Isso não acabou. Mas, assim, é muito legal quando a gente pega pessoas como você, como a Thaísa, para estar nesse nosso caminho, desse planejamento estruturado para se mudar para Portugal. Então, assim, óbvio que eu quero, óbvio que o quanto antes melhor, mas como eu falei lá no começo do vídeo, eu tô aqui, ó, riscando os dias no calendário, porque, assim, eu tô fazendo um planejamento muito estruturado, Giovanni. O meu Hum, apartamento, eu não sei se eu posso falar isso, posso, que eu nunca pus a mão no bolso para pagar? pode. Era justamente isso que eu ia falar aqui agora, porque você está no Brasil, você voltou para o Brasil, Uhum. mas ele está E nunca paguei meu arrendado, né? apartamento. Ele está Nunca paguei meu arrendado, né? apartamento. Exatamente. Não sou devedora, nunca paguei meu apartamento. Meu apartamento ele foi arrendado, alugado em Portugal, praticamente imediatamente, né? Então eu pude voltar para o Brasil, eu só fui a passeio mesmo e aproveitei para conhecer o apartamento. Então, assim, eu pude voltar para o Brasil para continuar, né? É trabalho, é planejamento financeiro, é juntar dinheiro mesmo, é ter todo um cursos que eu estou fazendo para quando eu chegar aí em Portugal, para que eu tenha um mercado de atuação onde eu possa sobreviver bacana, entendeu? Não ganhar milhões, não tenho essa expectativa, mas assim, não depender só de algum emprego ou de alguma coisa. Então, assim, eu estou realmente me preparando. Meu filho também está se preparando, ele está terminando a faculdade.
Então, assim, a gente vai e a gente já vai com a cidadania também, porque a gente descobriu no meio dessa história toda, após eu comprar o apartamento e tudo, que eu tenho uma tetravó, pentavó, alguma coisa assim, que era italiana, casada com o meu ancestral alemão, e através dela a gente está conseguindo a nossa cidadania. Então, assim, a gente já vai completamente estruturado, com cidadania europeia, Legal. com o meu filho vai para pós, eu já vou estar com trabalho. Então, assim, isso tudo faz parte desse planejamento, porque o que a gente vê de pessoas que têm o sonho de sair do país, têm o sonho de ir para Portugal, mas que acabam com esse sonho, as pessoas que precisam... E aí começa a xingar o país, e aí começa a falar que está tudo errado, porque não se estruturou, não se planejou Exato. para isso. É tanto, eu vejo isso demais, Giovanni, eu não sei se, né, eu imagino que você também, mas assim, eu quero um negócio que dê certo. Para mim não tem essa opção de, eu vou lá dar uma voltinha, vou ver se vai dar certo e volto qualquer coisa, não. Eu investi no país, eu comprei meu apartamento aí. Então eu estou aqui ainda, eu devo me mudar para Portugal final de 2023, não é ainda no começo, mais um aninho aí, mas se tudo der certo, final de 2023 a gente está por aí, você é sua vizinha. Ai, que legal, que legal. Eu falo que isso realmente, infelizmente, é comum. Muita gente vem, fica um tempo e acaba voltando para o Brasil porque não veio com planejamento, né? Não veio com um bom planejamento. E aí acaba realmente, em muitos casos, até falando mal do país, que coitados, não tem culpa de nada, né? Uhum. Fizeram tudo certinho, mas quem imigrou, quem veio para cá, é que teve uma postura mal planeada, e isso foi o problema, E eu né? posso te contar, assim, eu não tenho muitos problemas em abrir o jogo, né, em questão, assim, próximas de valores, essas coisas. E eu acho que muitas pessoas, assim como eu, Giovanni, eu nunca imaginei que eu pudesse comprar um apartamento em Portugal. Não, eu sou assalariada, eu sou divorciada, eu não tenho ninguém que me ajude. Então, assim, eu não tenho uma super situação. Óbvio, eu sou cuidadosa com dinheiro, eu não sou até porque eu dependo de mim mesma, mas assim, eu não sou uma pessoa rica, Giovanni. E é Uhum. muito engraçado que muitas pessoas, quando eu conto que eu comprei um apartamento em Portugal, vem aquela, nossa, mas meu Deus, não é algo tão surreal. Ganhou na Eu Mega estava. Sena, né? Não precisa ganhar a Mega Sena, gente, não é óbvio, cada bolso é um bolso, cada situação é uma situação, cada pessoa tem ali o seu degrau e o seu espaço. O que eu quero dizer no meu caso, como foi o meu caso, eu estava ali em março, pouquinho antes da pandemia, dias antes da pandemia, eu estava vendo um apartamento aqui em São Paulo, de 520 mil reais. Eu posso falar valores, não tem problema nenhum, de 520 mil reais. Que quem mora aqui em São Paulo sabe que não é nenhum apartamento de luxo, um apartamento de 520 mil aqui. É um apartamento simples, 2 dormitórios. O que tinha de mais no meu apartamento? 2 dormitórios, uma suíte, então eram 2 banheiros e uma vaga de garagem. Era isso que teria, e uma varandinha que não era gourmet nem nada. Apartamentinho não em super bairro, nem em bairro ruim, num bairro ali ok, não é nem classe média para ser chamado de classe média, perto de algumas coisas. Eu ia pagar por esse imóvel, isso lá em março, comecinho da pandemia, 30% do valor de entrada, eu ia financiar esse apartamento em 30 anos, e eu ia pagar, em média, o começo da prestação ali, né, o cálculo que eles trazem, porque aqui no Brasil não tem juros fixos, né, como tem aí, não tem essa possibilidade. Então, eu começaria pagando 4 mil reais de financiamento, perto de 4 mil reais, isso lá 2020, começo de 2020. E quem quiser entrar aí no site de banco e colocar esses valores para ver, vai chegar muito próximo disso. E eu passar 30 anos da minha vida pagando 4 mil reais. Ok, era essa a minha realidade, era nisso que eu estava pensando. Uhum. Só que é engraçado que entrou a pandemia, eu não fui ver e achei melhor, falei, deixa eu deixar esse dinheiro quieto, não vou, né, me arriscar e tal. 4 E mil nada por por mês é muito acaso. dinheiro, né? É muito dinheiro. E assim, nada por acaso, né, Giovanni? Logo depois veio essa história toda, eu comecei a pensar em Portugal e eu tinha esses 30%, os mesmos 30% que eu ia pagar no apartamento aqui, guardado numa aplicaçãozinha bobinha aqui, porque eu sou super conservadora, eu não sou nem um pouco arriscada, eu gosto de aplicações que tenham ali, né, que eu não perca dinheiro, que eu saiba que eu não vou perder dinheiro. Então, estava ali numa aplicaçãozinha, no CDB básico.
Hoje não, né? Mas esses dias, depois que você me fez o convite para fazer a entrevista, eu estava pensando, Giovanni, e comecei a pesquisar. Você sabe por quanto que eu alugaria esse apartamento se eu comprasse aqui em São Paulo, esse apartamento de 520 mil, dando esses 30% de entrada? Você sabe qual seria o valor que eu conseguiria de aluguel nele? Não faço No ideia. máximo. Eu pesquisei quinto andar, e se alguém quiser olhar também, pesquisa para ver se eu não estou falando mentira. O máximo, máximo. R$ 3.500 no máximo. Assim, a média dele de 2.800 a 3.200 demais, 3,5 alguns, e assim, um ou outro a 3.500. Ou Uhum. seja, eu não conseguiria, com esse apartamento, pagar uma prestação. Concorda? Se eu alugo esse Sempre ia apartamento, não ia faltar um pagar. dinheirinho. Ia faltar, ia super faltar. Assim, essa conta eu fiz muito porque, assim, é tão maravilhoso que eu comprei meu apartamento em Portugal com o mesmo dinheiro que eu compraria um apartamento mediano aqui em São Paulo, de 2 dormitórios e uma vaga. Eu comprei em Portugal com o mesmo dinheiro. Eu pago prestações fixas de 300 euros e eu recebo de aluguel. Eu posso falar, Giovanni? Pode, assim, é você. Não, por você, né? Mas Você enfim, está no Brasil ainda, você corre o risco de ser tô, assaltado. Que Deus me livre, guarde, mas, eu, né? eu recebo 600 euros. Eu pago 301 euros de prestação e eu recebo de arrendamento 600. Ou seja, eu nunca pus a mão no bolso para pagar e, além do mais, se eu quisesse, eu pagava 2 prestações por vez. Eu recebo o dobro do valor do aluguel. Então, ou seja, é sim, eu pago a metade do valor que eu pagaria para estar morando em aluguel. Isso, para mim, é algo assim, fazer essa conta e ver que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu não pagaria uma prestação, fora os juros, né? Fora ainda a variação, a perda da moeda que a gente tem. Então, isso, para mim, assim, me faz ter tanta certeza cada dia mais que foi o melhor negócio que eu fiz. Que eu sou conservadora, investi em tijolo, não tem coisa melhor para quem é conservador. Eu estou Uhum, investindo numa moeda forte, que é o euro, com e assim, certeza. também não tem nada melhor para quem é conservador, para quem não é arrojado. E eu tô, é, é, eu tô ganhando o dobro do que eu investi, sabe? Isso para mim é a conta final, Giovanni, ali no final do ano, contando 12 meses, do valor que eu investi em euro, a rentabilidade chega a ser perto de 19%. Que aplicação te dá uma rentabilidade de 19%? É muita coisa num Uhum. ano. Sim, sim. É algo que, para alguém, como você mesmo se auto-intitulou conservador, né? É um negócio quase que da China, né? Você Total. comprou um imóvel pagando a entrada e todo o restante quem te paga é o inquilino, né? Você não É, põe mais a mão no bolso para continuar comprando esse bem, né? Ele todo mês vem uma partezinha desse bem a mais para o seu nome, por assim dizer, digamos, né? Como se fosse um prédiozinho que está sendo construído, você fez ali a base, mas agora o inquilino é que vai colocando tijolo por tijolo, até que no final ele esteja 100% pago, mas você continuou tendo pago só a base. O prédio agora é. todo é seu, mas você só pagou a base, porque toda a construção, todos os tijolinhos que impôs foi o inquilino. Isso realmente é um negócio quase que da China, como eu gosto de dizer, né? Mas 100% legal, 100% dentro da legalidade, tudo certinho. E é por isso que eu quis fazer essa série nova da mentoria, né? Falando um pouquinho, contando um pouquinho da vida de cada um, justamente com esse quadro novo, né? A casa deles em Portugal, da série Minha Casa em Portugal, para justamente as pessoas terem um pouquinho dessa noção, desse conhecimento, porque é possível. Muita gente fala, pô, mas eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, né? E às vezes a pessoa acha que vai precisar de milhões e não é nada disso, né? É um dinheirinho ali, uma economia ali, de repente você tem um lote ali parado ali, que se você vender, você já tem esse dinheiro da entrada. E outra, eu conheço muita gente, que vem para cá falando, eu não vou vender nada do Brasil, não vou desfazer de nada do Brasil. Gente, eu falo, eu vejo isso, eu fico com uma dor no coração, porque, sendo muito sincero, você está desistindo de trazer o seu dinheiro com uma moeda forte.
para um mercado que o mercado imobiliário está extremamente aquecido. Ou seja, ao invés de você vender tudo do Brasil, literalmente. Ah, eu vim cá, vou fazer um mestrado e depois eu volto para o Brasil. Mesmo assim, eu venderia tudo. Eu, Giovanni, mas Eu também. eu não sou perfil tão conservador, eu admito, tá? Eu sou mais arriscado. Não, e eu como conservadora, Giovanni, eu penso dessa forma, tipo, hoje, depois de ter feito tudo isso, e depois do meu apartamento estar arrendado aí há mais de um ano, há um ano, a gente precisa comemorar, hoje eu penso que o ideal será eu deixá-lo arrendado, porque eu já vou ter, pelo menos, né, hoje, 300 euros aí de largada, para compor aqui a minha renda quando eu estiver aí, e assim, eu não tenho grandes coisas, mas eu tenho o apartamento que eu moro aqui no Brasil, e assim, eu vou para aí, dou entrada e vou morar em outro apartamento que é meu, entendeu? A minha intenção é exatamente essa. E assim, ao longo desse tempo, você me ensinou muito isso. Mesmo que você queira mudar de cidade, mesmo que você queira mudar de região, você vende e você tem a valorização desse imóvel aqui. E assim, eu já tenho visto que o meu imóvel, especificamente o meu imóvel no bairro onde você me prometeu que era um bairro que estava por ser valorizado, com construções novas e tudo, já valorizou. O meu apartamento lá hoje, ele está valorizado em pelo menos 30%. E você me diz se eu estou certa ou se eu estou errada. Está Então, assim, valorizando e não vai parar de valorizar. Não vai é, parar, ele vai continuar valorizando. É a zona dentro da cidade que você escolheu, é uma das zonas que mais se valoriza. Então, ele vai pois continuar é, isso é valorizando. maravilhoso para mim. E você olhou comigo na hora que a gente fez aquela entrevista, eu falei, eu ainda vou demorar, porque eu quero fazer um planejamento, e você falou, então você tem que ter um olhar de investidora, você tem que procurar por alguma coisa que vá que vá valorizar, e para mim está sendo incrível. Então, assim, hoje eu penso, eu deixo ele alugado, eu vendo o que eu tenho aqui, transformo ele numa rentabilidade tão boa quanto eu tenho nesse outro aí. E se tudo der errado, que não está nos meus planos, mas planos são feitos para serem quebrados, afinal de contas, se enfim, não der certo, eu não tenho medo nenhum nesse ponto, mesmo sendo conservadora, de vender, ganhar toda a rentabilidade que eu vou ter nesse período que eu investi aí e trazer meu dinheiro de volta para o Brasil. Eu tenho uma tarifação só, porque não tem bitributação. Os países têm esse acordo, eu já li sobre isso. Então, assim, eu vou pagar um imposto só se eu pago aqui no Brasil, se eu pago aí em Portugal, do outro. Então, tá tudo certo. E aí você vai ganhar várias vezes, porque é o que eu venho falando com as pessoas que conversam comigo. Muitas pessoas têm ali um certo medo, um certo receio. Ah, eu não sei se vou dar certo em Portugal, então eu estou indo aí só para estudar 2 anos, um mestrado, um pós-doutorado, alguma coisa do tipo, depois eu volto para o Brasil. Aí só que aí deixa no Brasil parado, casa, carro, algumas coisas, alguns itens que nem vale a pena deixar parado, era mais fácil vender mesmo, mas por causa do conservadorismo, por causa do medo. Só que se você você traz esses itens num preço X do euro, né? O real, a gente sabe que ele está no momento ali de baixa, né? Ele tá mais vantajoso de comprar euro agora, porque ele está mais baratinho. Mas a gente sabe que a longo prazo a tendência é o euro disparar de novo frente ao real. Então, só nessa disparada, você já vai lucrar, né? Você está comprando ele agora ao euro custando 5,50. Quando você for voltar para o Brasil, você vende de novo ao euro aos 6. Você já está ganhando 50 centavos em cada euro. Então, você já está ganhando dinheiro. E a tendência é sempre aumentar mesmo. Quando o real foi inventado lá em 94, ele era um para um com o dólar. Hoje em dia, com o dólar já é 5 para 1, com o euro já é quase 6, né? Então, a tendência a longo prazo é o dólar e o euro ir cada vez mais se separando do real, se valorizar cada vez mais. Então, você já vai ganhar nessa diferença. Só que aqui em Portugal, então, você ganha mais, você ganha o dobro, porque o preço dos imóveis estão valorizando cada vez mais. Você vê, você comprou um imóvel um ano atrás, um ano depois ele já vale 30% mais, né? Uhum. Então, pô, eu vou ficar aqui 2 anos no mestrado, quando eu for voltar para o Brasil, o euro vai ter valorizado mais, o meu imóvel vai ter valorizado ali 30, 40, às vezes 50% mais. Poxa, eu vou comprar então, deixa eu vender tudo que eu tenho no Brasil, eu levo esse dinheiro para lá, compro as coisas, quando eu vou voltar para o Brasil, eu volto mais rico, né?
Então, as pessoas têm medo de fazer isso, e eu me sinto no papel de tentar alertar elas que não precisam ter medo, porque é um bom negócio, principalmente se você comprar para investir. Vale a pena para morar também, você, né, vai estar ali pagando menos do arrendamento, né, a metade Metade do não valor é de o um caso da aluguel. Valéria, exatamente, é o caso de muita gente, inclusive, mas para o investimento também é um ótimo negócio. Você está comprando, igual eu dei um exemplo, pagando só a base da construção. Porque toda a construção em si, quem vai pagar para você é o inquilino. Então, que negócio tão vantajoso assim é esse que a gente não vê É. outros exemplos, né? Então, vale muito a pena. E não precisa ser milionário, gente. Isso é o mais importante. Você pode pensa com a cabeça que você faria um negócio aqui no Brasil. É a mesma coisa. Eu sei que cada um tem um bolso, cada um. Não. Eu entendo isso, gente. Mas assim, para quem minimamente pode, pensa nisso, porque como investimento é excepcional e para você que pensa em morar em Portugal como eu, que quer ir estruturado, que não quer fazer loucura, que não quer ter que deixar o seu sonho de lado e voltar para o Brasil com uma mão na frente, uma mão atrás, gente, é importante pagar o mínimo possível que a gente puder para morar. E o melhor, não é desperdiçar o dinheiro com aluguel, é um dinheiro teu, é um dinheiro que você está colocando para você mesmo. Então, assim, pensar sobre isso também. Eu acho que temos que falar sobre isso. As pessoas têm que pensar que, poxa, é um dinheiro que vai estar lá para mim, a hora que eu quiser voltar, se eu quiser mudar de país para outro lugar, enfim, o dinheiro é teu. O aluguel Exatamente. não, o aluguel você pagou e ficou ali aquele tanto de depósitos que você tem que pagar, aquela quantidade, o dobro, pelo menos, que você vai pagar ali, ao invés de você estar pagando o que é seu, você vai pagar o dobro e vai jogar esse dobro no lixo. Vale a pena a gente pensar, fazer as contas. Eu sou muito feliz. Ah, que bom, que bom. Já que você é muito feliz, eu te agradeço esse momento por também me fazer feliz de vir cá dar o seu testemunho, contar um pouquinho de como foi sua experiência aqui conosco, porque o projeto ele é justamente com esse intuito de ajudar as pessoas e no final ver elas felizes, Valério. Então, vou encerrar por aqui, mas de novo, te agradeço de coração a sua disponibilidade com o meu convite de vir cá dar essa entrevista, te agradeço. Sei que aí no Brasil agora é horário de trabalho, sei que está meio conturbado sua agenda, então eu te agradeço esse tempinho que você se disponibilizou para conversar com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Imagina, Giovanni, eu vou ser eternamente grata a você, de verdade, porque para mim, assim, o teu serviço, ele vai além de uma compra, de uma aquisição, é barato, no final das contas é barato, porque o que você faz além do que está ali naquele acordo nosso. Então, assim, essa sensação que eu tenho aqui de estar com tudo sendo cuidado por vocês, de ter essa tranquilidade até para eu poder esquecer essa parte, me planejar com as outras coisas aqui, colocar foco no que agora é necessário. Giovanni, gratidão eterna por você. Ah, Obrigada por você ter criado a Oliveira Imóveis, obrigada por você ter criado esse projeto Minha Casa em Portugal. É maravilhoso. Eu só tenho a é, agradecer. Obrigada pela oportunidade. eu que agradeço a confiança de ter ido a fundo ali, tentando descobrir quem que é o Giovanni, quem que é o Oliveira Imóveis, vale a pena confiar nesse povo, não vai? Porque o intuito realmente é esse, né? O que minha esposa sempre me fala, a gente não é uma ONG, não é uma empresa sem fins lucrativos. Hoje a gente tem vários funcionários, então a gente tem salários, famílias, né, que a gente ajuda a suportar e tudo mais. Então, mas assim, o projeto nasceu com esse intuito, de ajudar as pessoas, de trazer um pouco mais de transparência no processo de mudança delas num cenário que é complicado, que é o ramo imobiliário, né? É o seu porto seguro, sua casa, né? Você tem que chegar e tem que se sentir bem. E chegar e ter uma experiência ruim, igual foi mais ou menos a minha própria experiência, não é o ideal. Então, eu criei o projeto justamente para poder ajudar. Existem concorrentes? Existem pessoas que talvez sejam realmente sérias e comprometidas como eu sou? Talvez exista, mas tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção, porque não vai ser todo mundo. E eu agradeço a confiança que você teve de nos escolher nesse processo, tá, Valéria? E, gente, quem ficou até o final, quem assistiu tudo, deixe seu joinha, deixe seu comentário, qualquer dúvida, qualquer informação adicional, curiosidade, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você conhece alguém, se o YouTube jogou para você esse vídeo aqui de forma aleatória e você conhece alguém que está pensando em vir para Portugal, compartilha, manda o vídeo para ele também, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, que é assim que a gente vai poder ajudar
mais pessoas a fazer um processo de migração mais seguro, mais tranquilo e mais responsável, tá bom? Brigadão, Valéria. Um tchauzinho para você, gente. Um beijo. Tchau, Giovanni. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.